Como você lida com as percas da vida? O ser humano não sabe lidar com as percas que acontecem no decorrer da sua vida e isso se torna um grande problema. Eu quero lhe contar a história do maior rei que Israel já teve, o rei Davi. Certo dia, enquanto os reis saíram para a guerra, ele envia seus soldados, mas ele mesmo fica no palácio real. Então, numa bela tarde, ele se levanta e começa a andar pelo terraço da casa real. E dali ele vê uma mulher tomando banho, e esta mulher é muito formosa à vista. Ele então manda perguntar quem era aquela mulher. Seus servos lhe responderam: esta é Betseba, mulher de Urias o Heteu, um dos seus melhores soldados. Mas ele ficou tão apaixonado por aquela mulher que mandou buscá-la e deitou-se com ela. Dias depois, soube que ela estava grávida. Então Davi chama o capitão do seu exército e pede que ele envie Urias até o rei. Chegando Urias diante do rei Davi, Davi pergunta: como está Joabe? Como está o exército? Depois dessa longa conversa, Davi despede Urias dizendo: levanta-te, desce, vai para tua casa e deita-te com a tua mulher. Urias, saindo da presença do rei, se deitou à porta da casa real com seus servos. No outro dia, os servos fizeram saber a Davi o que Urias havia feito. Davi então chama Urias à sua presença e disse: por que você não desceu à tua casa dormir com a sua mulher? E Urias respondeu: jamais, meu senhor. No campo de batalha estão meus irmãos e estão a arca do Senhor. Como que eu posso descer a deitar com a minha mulher, sendo que os meus irmãos estão na guerra? Pela tua alma não faria tal coisa. Davi tenta mais uma vez fazer com que Urias volte para sua casa, mas sem êxito. Então ele envia uma carta pela mão do próprio Urias para Joabe, mandando colocá-lo na frente da batalha para ele ser morto. Urias morre naquela guerra. Então Davi toma Betseba como mulher. Mais tarde, Deus enviou o profeta Natã para repreendê-lo e dizer que a criança não viveria. A partir daí, então o Senhor feriu aquela criança com uma enfermidade. E levantou-se Davi e começou a orar e jejuar pela vida da criança. E isso durou 7 dias. Terminando esses dias, ela veio a falecer. Então os servos começaram a cochichar entre eles, dizendo: como nós vamos dar a nosso rei esta notícia tão grave? O rei, vendo-lhes cochichar, perguntou: a menina faleceu? E eles disseram: sim. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. Ele puseram pão e comeu. Os servos então perguntaram: mas enquanto estava viva a criança, jejuava e orava por ela? Agora que ela veio a falecer, o rei levanta comer pão e beber água? E ele disse: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora ela está morta. Por que eu jejuaria? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi nos ensina aqui algumas coisas. Existem coisas na vida que estão no nosso alcance. Outras estão somente no alcance de Deus. Quem nós somos quando Deus não faz aquilo que nós queremos? Davi poderia ter entrado em estado de depressão profunda e ter se fechado para o mundo, mas o que ele fez? Se levantou, se lavou, se ungiu, mudou as suas roupas, entrou na casa do Senhor e o adorou. O que você perdeu? Um emprego, um carro, uma casa, um casamento ou até mesmo um ente querido? E quem sabe você está se perguntando agora: por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Ele poderia ter me livrado disso, não é? Por que Ele permitiu situações em minha vida que eu não consigo lidar? Sabe qual é o maior problema? É que dizemos que nossa vida é de Deus, que a nossa casa, que o nosso casamento, que o nosso carro, que na verdade tudo é de Deus. Mas quando vem as percas, queremos exigir que Ele nos explique ou que Ele nos dê explicação. E aí começamos a reclamar, a murmurar e até mesmo dizer que Ele não nos ama e que nem mesmo Ele está ouvindo as nossas orações.
Mas esquecemos a atitude de Davi. Enquanto nós ficamos reclamando, prostrado em nossas frustrações, Deus não irá falar conosco. Outra história muito importante é a história de Jó. Jó perdeu tudo do dia para a noite. O homem que era mais rico da terra de Ur se tornou o mais pobre. A Bíblia diz que Jó enterrou no mesmo dia 10 filhos. Ele perdeu 10 filhos. Além disso, diz o texto que uma chaga maligna lhe atingiu do alto da cabeça à planta dos pés, ao ponto de ele coçar as suas chagas, as suas feridas com um caco de telha. O diabo apostou que Jó blasfemaria diante do Senhor. Mas para sua surpresa, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. O próprio Satanás diante do Senhor disse: se eu tocar em tudo que ele tem, se o Senhor me permitir que eu toque na vida, na família, nos negócios dele, ele vai murmurar, ele vai reclamar. Deus quer, com as percas, nos mostrar alguma coisa, mas para nós entendermos, nós precisamos nos levantar e romper com esse espírito de murmuração e de ingratidão que se instalou em nós. Somente assim poderemos entender que todas as coisas pertencem a Ele e o que Ele faz é sempre melhor, mesmo que hoje nós não conseguimos entender. Eu não sei o que você perdeu, mas sei algo que você não pode perder, que é a fé em Deus. Pois é a fé em Deus que vai lhe ajudar a passar por este momento tão difícil e doloroso. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você ama a Deus? Então saiba que Ele não perdeu o controle da sua vida. E por mais que Ele permita algumas percas, Ele sempre quer o melhor para nós. Por mais que às vezes Ele nos tira algumas coisas ou permite que nós venhamos perder algumas coisas, eu preciso entender que Ele fez o melhor. Hoje eu posso não entender. Hoje eu posso estar olhando para a minha situação com um olhar de egoísmo, com um olhar de tristeza e de frustrações, porque os nossos pensamentos são pequenos. Mas a Bíblia diz que os caminhos de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus são mais altos do que nossos planos. Então eu deixo um conselho para você, meu amigo, meu irmão. Se levante hoje, tome um belo banho, vista a sua melhor roupa e vá para a casa do Senhor adorá-lo. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você.